Bom dia, pessoal. Sou o professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, eu peço para que vocês peguem o texto que eu passei para vocês na terça passada, tá? Que a gente vai realizar a leitura em conjunto. É importante que vocês peguem o texto, por quê? Porque vocês vão ter que observar as imagens, as figuras que também temos no texto, tá? Então, com o texto em mão, pausa aí, vão lá, pega o texto, fiquem com eles em mão e me acompanhem. Vamos lá. O Pequeno Príncipe, parte 1. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a floresta virgem, histórias vívidas. Uma imponente gravura representava ela, uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. E temos aí a cópia do desenho, que é uma cobra comendo um rato, né? Pelo que parece. Essa é uma cobra comendo um ratinho. Embaixo continua. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar. A presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito, então sobre as aventuras da selva e fiz com o lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. O que é que vocês conseguem ver aí nesse desenho, pessoal? O que é que vocês enxergam aí nesse desenho? O que é que vocês estão vendo nele? Parece o quê? Parece um chapéu? Mas não é, né? Vamos ver. Vou continuar. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. E agora a gente vê, né, um elefantezinho. Parece que o elefante está dentro do chapéu agora. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo e a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir num relance a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive assim, no decorrer da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou, de modo algum, a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre: é um chapéu. Então, eu lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance, falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas, e a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Pessoal, esse daqui é a primeira parte de um texto retirado do livro O Pequeno Príncipe. Tá? A gente, no decorrer do nosso ano, a gente vai acompanhar a aventura do Pequeno Príncipe. Vamos lendo conforme foram avançando nossas aulas. Vamos intercalar entre as aulas de gramática com os assuntos decorrentes
de nossas disciplinas que temos costumeiramente estudado e vamos trabalhar o que? Interpretação de texto, leitura, construção textual, tá? Voltada para o texto do Pequeno Príncipe, tá bem? Esse aqui é só o começo e o que é que a gente consegue entender dessa primeira partezinha, né? A gente vê que o texto é narrado pelo próprio personagem, né? O Pequeno Príncipe, no caso, é o que se imagina. A gente ainda não foi apresentado totalmente a ele, mas a gente imagina que seria ele. É narrado pelo personagem principal. Isso aqui fica óbvio, né? É narrado da visão dele e dos pensamentos dele. É algo muito íntimo, né? É muito psicológico. É muito voltado para dentro da mente dele. É sempre ele conversando e a gente vai imaginando as coisas junto com ele. Essa é desse jeito que funciona toda a narrativa desse livro. Ele vai mostrando essas evoluções da mentalidade dessa criança que, ao se deparar com o mundo dos adultos, vai criando essas diferenças, essas divisões que temos do nosso mundo para o mundo deles, para o mundo das crianças, né? Primeiro a gente se depara com o livro que ele leu, né? Um livro sobre Floresta Virgem, a Floresta Virgem, né? Histórias vívidas. E a capa do livro deixa ele muito intrigado com essa figura da jiboia engolindo um ser. E ele acha interessante desenhar ela como se ela tivesse engolido um elefante, né? E só que quando ele mostra as pessoas, e as pessoas acham que era o quê? Que era o desenho de um chapéu. Alguém aí notou que era uma jiboia? Que era isso que ele estava tentando mostrar? Porque eu, quando eu li a primeira vez, eu não notei. Eu só sabia que era porque eu já tinha lido. Mas eu não notei. Eu pensei realmente que era um chapéu. Tá? Assim como as pessoas grandes. E aí ele desenhou o quê? Ele desenhou o interior da jiboia. Pra gente poder ver o quê? Ver o elefante lá dentro. Como é que ele se encaixava ali daquele jeito. Vocês viram que interessante? Ó, o elefantezinho encaixado lá dentro. Então, ele foi desencorajado pelos adultos pelo seu desenho. E eu pergunto para vocês, já teve alguma coisa que vocês fizeram e os adultos desencorajaram vocês? Quer dizer, isso não tem futuro, é melhor você pensar em outra coisa, é melhor você se focar no quê? Nos estudos. Sempre o que a gente diz para vocês. Por quê? Porque a gente diz isso para os mais jovens, porque a gente fala para se focar nos estudos, porque essa é a opção mais segura e tudo que você for fazer na sua vida, você vai precisar do seu estudo. Por mais que você veja que ele achava, ele não concordava com os adultos, ele virou piloto, né, piloto de aviões, e ele falou o quê? Que a geografia serviu muito para ele saber distinguir as coisas. Então, cada profissão que você for ter, alguma disciplina vai ser útil. Pode ser que não seja todas, pode ser que uma delas você não vá precisar usar, mas como é que você vai saber isso antes de chegar lá? Então, por isso que é importante ter toda essa base. Por isso que a gente dá toda essa base, nós professores damos essa base para vocês de conhecimento. E isso é importante vocês estudarem agora, porque no próximo passo, quando vocês estiverem no futuro, os assuntos vão ficar mais difíceis. Eles vão exigir o quê? Vão exigir a base anterior. Você vai ter o quê? Vai ter que ter onde pisar. Se você não tem onde pisar, você não tem chão, você não tem por onde andar, você não tem por onde caminhar, não temos como trilhar esse caminho do conhecimento, tá? Do aprendizado. Por mais que vocês achem enfadonhos, achem chatos, não gostem de uma disciplina ou de outra, vocês têm suas favoritas, com certeza. Então, estudem não só as suas favoritas, façam um esforço, se esforcem, porque a gente não consegue nada na nossa vida sem esforço, tá? Então é isso. Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Tá? O texto tem mais páginas aí. Quem
tiver curiosidade de já ir se adiantando e lendo, pode começar já a ler a segunda parte do texto. Mais para frente eu vou passar para vocês o exercício relacionado a isso, tá? Ou uma produção textual, não sei bem ao certo, tá? Mas eu aviso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchauzinho.